Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia, sejam todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. E hoje vamos falar de mais um conteúdo solicitado aí por um dos nossos usuários do canal. Vamos falar um pouco a respeito de psicopatia, ou sobre os psicopatas, que de certo modo despertam a curiosidade e o interesse da sociedade. Então, primeiro vamos começar esclarecendo que há diversos nomes para definir a psicopatia. Entre eles, o próprio nome psicopatia, sociopatia, transtorno de personalidade antissocial ou transtorno de personalidade dissocial, que é como consta no manual de diagnósticos. Enfim, por que essas mudanças de nome? Então, sempre as mudanças de nome que ocorrem em relação a sofrimentos psíquicos, a doenças ou a outras questões, envolvem questões de preconceito. Então as pessoas estabelecem um preconceito acerca da palavra e aí os especialistas na área mudam a palavra tentando quebrar esse preconceito. Sabemos que isso não funciona, o preconceito está nas pessoas, então você pode mudar a palavra o quanto quiser, não vai diminuir o preconceito das pessoas que ignoram outros fatores. Mas essa é a tentativa. E o nome psicopatia parou de ser utilizado e se mudou posteriormente para sociopatia e depois para transtorno de personalidade antissocial ou transtorno de personalidade dissocial por causa da associação entre psicopatia e criminalidade. Então as pessoas acabaram criando uma associação direta entre psicopatia e, por exemplo, assassinos em série, grandes estupradores em série, aquelas pessoas que realmente tendem a cometer vários crimes de uma forma semelhante. Não há essa colação. Então, por mais que as pessoas tenham colado, assimilado, associado a questão da psicopatia ou do transtorno de personalidade antissocial à criminalidade, de modo algum toda pessoa que sofre de transtorno de personalidade antissocial será criminosa. Então, o crime ele pode ser cometido por qualquer pessoa com qualquer tipo de transtorno. Não sei se existe alguém sem algum tipo de transtorno, mas enfim. E aí, então é importante nós entendermos. Todo psicopata ele vai ser obrigatoriamente antissocial? Sim. Afinal, é por isso que o outro nome dado a esse sofrimento psíquico é transtorno de personalidade antissocial, porque todo psicopata ele vai ser antissocial. Isso faz com que nenhum deles se sociabilize, ao contrário. Nós veremos à frente que mesmo sendo antissociais, muitos deles sim se sociabilizam. E o psicopata obrigatoriamente vai cometer crime? De modo algum. Então um psicopata ou uma pessoa com transtorno de personalidade dissocial, ela pode viver ao longo dos anos aí de sua existência sem cometer crimes graves. Crimes leves, creio que todos nós cometemos. Então todo mundo já ultrapassou o limite de velocidade, já cruzou fora da faixa, já levou para casa uma caneta que não era sua. Então crimes leves todos cometemos. Mas uma pessoa com esse transtorno pode passar uma vida toda sem cometer crimes mais sérios. Porém, obviamente, que as que ganham mais destaque e ficam sendo conhecidas são os grandes assassinos em série, são aquelas pessoas que realmente cometem o que socialmente é visto como atrocidades. Bom, e quais são as características, de maneira geral, da sociopatia? Então, o sociopata ele tende a ter uma baixa ou nenhuma empatia. Então, por isso também que muitas vezes se torna difícil o relacionamento social dessas pessoas, porque ela não consegue se colocar no lugar do outro, e mesmo que se coloque, ela não vê o mundo como a maioria de nós vê. Então os sentimentos deslocados em cada um de nós é diferente, mas no caso do sociopata, os sentimentos deslocados são muito diferentes. Então há uma confusão em relação a sentimentos, nós veremos isso um pouco mais para frente. E em relação à dor do outro, então o sociopata, em relação à dor das pessoas, ele pode apresentar uma indiferença à dor do outro, nos casos mais leves. Então ele vê, ele entende a dor, então ele entende que aquela pessoa está sofrendo, que aquele ato está doendo nela, mas para ele é indiferente.
Isso nos casos mais leves, onde geralmente as pessoas não tendem a cometer crimes. Então ele entende que a pessoa está sofrendo, ele entende que aquilo é visto socialmente como algo que ela não deveria estar passando pelaquilo, ele entende todos os acordos sociais, porém para ele eles não fazem sentido. E aí também é importante destacar que a psicopatia ela está enquadrada dentro, na visão da perspectiva psicanalítica, dentro da estrutura perversa. Então muita gente confunde quando fala, por exemplo, em psicose, associa a psicopatia, devido a ter uma semelhança no nome, mas não tem relação. Então o psicótico ele não é capaz de se organizar, planejar, para realizar grandes assassinatos e conseguir limpar a cena do crime. Esse tipo de coisa não é característico do psicótico. O psicótico ele é mais explosivo e espontâneo. É o que precisou ser feito, ele faz e ele não vê como errado. Então ele nem vai se preocupar em limpar a cena do crime, nada disso. Por isso que não se enquadra o psicótico, os crimes realizados por psicóticos não têm a ver com psicopatia. Os crimes de psicopatia têm envolvimento com a estrutura realmente da perversão. Então, em relação à dor do outro, além de apresentar essa indiferença, em casos mais graves, esse sujeito ele pode apresentar um prazer e um desejo na dor do outro. Então ele vê a dor do outro como um motivo de satisfação própria. E aí entram as questões dos crimes. Então, em casos mais graves, isso pode ser levado ao sujeito, por exemplo, sequestrar, torturar a pessoa, promover questões de sadismo, com a intenção realmente de domínio e de provocar a dor do outro. E aí a gente vê nos casos de psicopatia em si, por exemplo, alguns dos casos de estupro, que são relacionados a estupros em séries, que são realmente realizados por psicopatas, e muitas vezes aí a gente vê o nível do jornalismo brasileiro que está em um nível abaixo do zero, um nível quase escroto, que a gente vê que os jornalistas não têm capacidade, muitas vezes, e competência nenhuma para falar a respeito das coisas. E aí você vê o jornalista fazer uma afirmação imbecil do tipo: ah, ele era tão bonito, poderia ter a mulher que quisesse, por que tinha que ir lá estuprar? Aí o sujeito realmente demonstrou que não leu nada e não estudou nada para falar o que fala, e aí fala esse tipo de porcaria. O estupro em relação ao psicopata, e não em relação ao neurótico ou a psicótico, em relação ao neurótico sim, ele tem uma finalidade talvez até de busca de sexo em si, do ato sexual. Pro psicopata, o estupro não tem a ver com sexo. A última coisa que ele procura no estupro é sexo. O psicopata, ele tem um prazer no dominar o outro, em poder decidir e determinar a respeito da vida do outro. Então isso não tem a ver, o fato de ele estuprar é porque é tido como o máximo possível de invadir o corpo do outro. Então você está profanando o que seria tido por acordo social como uma das coisas mais sagradas existentes, que é o corpo do outro. E é por isso que ele realiza o estupro, porque ele tem nisso o prazer de dominar o corpo do outro e de poder invadir o corpo do outro. Não tem a ver com o ato sexual, mas sim com a dominação. E é por isso que muitas vezes, inclusive nos casos mais graves de psicopatia, quando isso se dirige a um ato criminoso, nos casos, por exemplo, de sequestros, muitas vezes o psicopata ele sequestra uma mulher, se for um heterossexual ou se for um homossexual, sequestra outro homem, e você vê que ele não pratica o ato sexual em si. Ele tortura a pessoa, ele pratica sadismo e muitas vezes na hora de matar, ele mata esfaqueando. Por quê? Porque a penetração da faca na pele ou na carne do outro é um simbolismo à penetração do órgão sexual. Então, o prazer dele está nessa invasão do corpo do outro, que pode ser realizada inclusive com uma faca, não precisa necessariamente ser realizada com o órgão sexual. E aí nós entendemos essa questão do domínio, do poder sobre o outro, e não necessariamente de busca de sexo ou qualquer coisa do gênero.
Lembremos que isso que estamos falando são os casos onde a sociopatia evolui, entre aspas, para um crime. Não obrigatoriamente que o sociopata necessariamente vai cometer um crime. Mas quando ocorre de evoluir para um crime, pode acontecer esse tipo de situação. Bom, em relação à própria dor é muito semelhante. Então, o indivíduo sociopata, e aí vem uma também das teorias que afirmam que, principalmente a psicanálise afirma isso, e a própria comportamental também afirma algo semelhante, porém com outras palavras, que essa sociopatia ela pode ser desenvolvida por uma forma de criação que esse indivíduo teve. Então ele pode ter sido abusado por um tempo persistente durante a infância, ser agredido, e isso fez com que, na visão psicanalítica, ele se desenvolvesse numa estrutura perversa, por essa relação com a função paterna e materna, e na visão comportamental, ele acabou assimilando algo que deveria ser um carinho dado pelo seu cuidador, ele acaba substituindo essa ideia de carinho pela agressão. Então, como ele não recebe nada além da agressão, e como o ser humano tem já naturalmente uma necessidade de carinho, de atenção e de cuidado, o que acontece é que ele assimila que a única forma possível de carinho, atenção e cuidado é a agressão física, é o abuso. E aí faz com que ele reproduza posteriormente isso, porque foi a única forma que ele teve acesso de atenção, de carinho, de proximidade com o outro, foi através de abuso sexual, através de agressão, através de tortura. Então ele acaba reproduzindo futuramente na vida adulta dele esse tipo de ato, esse tipo de situação. E aí existem várias teorias afirmando sobre questão, por exemplo, da psicopatia poder ter origem biológica, ser um distúrbio cerebral, um distúrbio neurológico. Porém, como várias outras questões, nós não temos como saber que uma pessoa vai ser psicopata. Afinal, se tivéssemos como saber que ela vai ser uma sociopata, poderíamos tentar mudar essa situação e impedir que isso acontecesse. Sendo assim, nós não sabendo se ela vai se tornar ou não, não há como estar examinando o cérebro de uma criança que possa vir a ser, porque você só vai saber que ela é quando ela apresentar os comportamentos característicos, e aí ela já vai ter desenvolvido, então não vai ter como você saber antes, para poder fazer uma análise neurológica e definir de fato se as modificações encontradas neurológicas nos sociopatas são causadoras da sociopatia ou se é o fato deles serem sociopatas que altera a configuração do cérebro deles. E isso acontece. Atitudes no nosso dia a dia alteram o nosso cérebro. Então não é possível estabelecer relação causa com uma precisão científica em relação a isso. Por isso que ainda fica esse debate, se a sociopatia é uma questão de nascimento. Alguns inclusive fazem pesquisas que ainda não possuem um reconhecimento tão grande, mas existem inclusive pesquisas genéticas demonstrando que existe um determinado gene que pode tornar a pessoa propensa a ser uma sociopata. Então, mas aí são estudos realmente bastante iniciais que ainda não se desenvolveram ao nível de confiabilidade. Bom, outras características em relação à sociopatia é a ausência de sentimento de carinho, amor, paixão. Então, esses sentimentos mais socialmente construídos que nós temos, pro sociopata eles não fazem sentido e eles não existem. O único sentimento que existe de uma maneira mais enfática para ele é o prazer, que é um sentimento instintivo. Então a gente sabe que, diferente do amor, do carinho, que são prazeres são sentimentos construídos socialmente, o prazer ele é uma coisa mais biológica, é uma ferramenta do nosso organismo e da nossa espécie para uma permanência da espécie. Então isso é praticamente o prazer é a forma que a nossa espécie encontrou de garantir a sua sobrevivência, a sua existência. E isso é bastante
básico. Então, por isso que o sociopata apresenta como um dos poucos sentimentos o sentimento de prazer. E aí ele tem uma certa tendência de traduzir para prazer outros sentimentos que têm outras respostas em nós, como por exemplo, a raiva, a dor. Por isso que é muito difícil você punir socialmente um sociopata. Porque as nossas leis não fazem efeito sobre ele e as nossas formas de punição não fazem efeito sobre ele. Porque o que para nós é visto como ruim, por exemplo, o sujeito ser agredido, ser espancado, nós temos isso como ruim. Então, para nós, se isso acontecer uma vez com nós tendemos a não querer repetir atos que levem àquilo. Então, por exemplo, se você passa por um lugar onde você é agredido, você tende a não querer mais passar naquele lugar. Mas como para o sociopata, a dor, ela acaba sendo traduzida como prazer, muitas vezes pela questão aí de sadomasoquismo também, o que ocorre é que se ele passar por um lugar onde ele seja espancado, acontece dele passar de volta lá, para tentar agredir quem o agrediu ou para ser agredido novamente, porque ele sente uma satisfação, um prazer nisso. E aí a dificuldade de punições, porque a própria prisão, por exemplo, não faz sentido para o sociopata. Porque ser preso para ele não é visto como uma coisa horrenda como para nós. É muitas vezes visto inclusive como uma coisa prazerosa. Então acaba não surtindo efeito. As punições que nós temos são punições para neuróticos. Como o sociopata ele é um perverso, as nossas punições não fazem sentido para ele, não produzem o efeito nele que produziria em nós. Então nos neuróticos, que é a estrutura de grande parte da sociedade, nos neuróticos, a punição ela surte um efeito negativo, no sentido de desprazer. No psicopata, o efeito punitivo pro neurótico se torna um efeito reforçante para ele, e aqui usando termos totalmente da comportamental, porque o ato de você punir ele com o que seria para os neuróticos desprazeroso, para o psicótico isso vai ser traduzido como prazer. Então acaba incentivando ele a cometer cada vez mais atos ilegais e criminosos. Lembrando quando a psicopatia ou a sociopatia evoluem para crimes, não significa que obrigatoriamente isso vai ocorrer. Bom, a ausência quase ou completa de culpa. Então ele tanto pode não ter culpa nenhuma dos atos que ele faz, como ele pode ter uma baixa culpa que não vai ser o suficiente para gerar algum prejuízo a ele ou para alterar o comportamento dele. Então ele pode até pensar muitas vezes, putz, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter estuprado, queimado e matado a pessoa. Mas supera. Então pode parecer escroto falando assim, mas é a forma que eu tenho de exemplificar isso. Então ele até pode apresentar algum nível de culpa, mas não é o suficiente para fazer com que ele altere comportamento. Diferente de nós neuróticos, que tendemos a ter, considerar uma verdadeira atrocidade, ter horror ao que fazemos de errado. Às vezes coisas mínimas, a mínima coisa que se faz de errado, você tem uma culpa gigante acerca daquilo, e é isso que faz com que você altere seu comportamento, diferente do psicopata. Enfim, teatralidade sentimental. Então uma das coisas também que é muito comum, principalmente de psicopatas de um nível intelectual maior, a gente vai ver essa diferença já, é a questão de fingir sentimentos. Então como ele não sente amor e carinho, por saber que isso é útil para ele, para um relacionamento social, e aí não que ele queira esse relacionamento social, mas ele também sabe que o relacionamento social pode ser útil para ele, para ter uma relação melhor com as pessoas ele finge. Então ele finge sentimentos de amor, de carinho, sendo que ele não sente de fato aquilo. Outra característica que pode ocorrer é durante a infância, psicopatas ou sociopatas realizarem maus tratos a animais. Então é muito comum que crianças com um nível de transtorno de personalidade dissocial,
eles acabem maltratando animais domésticos, acabem inclusive muitas vezes matando, torturando e matando animais, e isso futuramente pode acabar se desenvolvendo se não for tratado, se não for acompanhado por um serviço psicológico, pode acabar se refletindo em humanos. Então, assim como maltratava animais, pode acabar fazendo as mesmas coisas com seres humanos. Bom, e aí vamos diferenciar dois grandes grupos de transtorno de personalidade social. Então, o grupo dos sociopatas inteligentes e o grupo dos sociopatas de inteligência mediana ou inferior. Então, os de inteligência alta têm como característica serem pessoas altamente organizadas, controladas, altamente simulados. Então, cínicos têm uma capacidade de simular, de encenar muito grande. Mantém relações sociais como disfarce. Então, e em casos, por exemplo, de criminalidade, se utilizam disso como uma forma de desviar o foco da atenção para si, de crimes cometidos, como também como uma forma de buscar vítimas. E altamente manipulativos, então eles têm uma capacidade de manipular as pessoas e as situações à sua volta muito grande, tendem a ser atraentes para as pessoas, e isso é interessante, porque se você for reparar, a sociedade ela se sente atraída pelo psicopata. Talvez porque eles realizam fantasias nossas. Então os neuróticos, eles fantasiam, sabe aquela, eu gosto muito desse exemplo, aquela sexta-feira à tarde, 5 horas da tarde, que o teu chefe chega com uma pilha de documento desse tamanho para você organizar, carimbar, fazer tal coisa, e que você encena tudo perfeitinho na tua mente, ou você pegando o teu chefe e jogando pela janela, ou então você descendo calmamente no estacionamento, cerrando os freios do carro do teu chefe, voltando, sentando, fazendo todo o teu trabalho, aí na hora que o teu chefe monta no carro para ir embora, nas primeiras pisadas ele vai ter freio. Lá pra frente, quando ele estiver indo direto para aquele trem, falta freio, o trem leva ele de arrasto por 20 km antes do carro incendiar e queimar ele vivo dentro. Vocês não imaginam isso? Bom, então talvez só eu que tenha problema mental mesmo. Mas, enfim, muita gente fantasia esse tipo de coisa em situações de fúria, de raiva, de ira, acabam fantasiando cenas, algumas mais elaboradas, outras menos. O psicopata, ele não apenas fantasia, ele vai e realiza a fantasia. E talvez isso que exerça um certo nível de atração na sociedade. E não adianta dizer que a sociedade não tem atração por psicopatas, porque basta nós vermos que tipo de jornalismo vende. Então a gente vê que, por exemplo, notícias que vendem por longo tempo, não é a notícia de quem assaltou a mercearia da esquina. A notícia que vende é aquele sujeito que estuprou 15 pessoas em série, aquele sujeito que matou tantas pessoas, esquartejou tantas pessoas. Esse tipo de notícia vende às vezes por 6 meses, 1 ano na mídia. Enquanto quem assaltou, quem fez isso, aquilo, ou então quem descobriu fez uma nova descoberta científica, a notícia dura 5 minutos na televisão. Por quê? Porque não vende. Se for mais de 5 minutos, as pessoas mudam de canal. Agora, quando é, por exemplo, uma notícia do sociopata que estuprou, matou, esquartejou, isso passa 1 ano na televisão. Os caras dedicam 8 horas do dia da televisão para mostrar isso. E vende. Se não vendesse, não mostrariam. O único motivo para o jornalismo apresentar esse tipo de notícia é porque vende. Se não vendesse, não mostrariam. Então a gente vê que há uma certa atração da sociedade por esse tipo de crime. A prova disso, muitos podem dizer, é porque eu quero ficar informado a respeito, por isso que eu assisto esse tipo de coisa no jornalismo. Bom, eu suspeito primeiro de que o sujeito precisa assistir durante 8 horas isso para ficar informado a respeito de um crime. A segunda coisa, você pode até usar como desculpa que você assiste jornalismo para ficar informado. Mas e aí, por que então séries como algumas que nós temos aí sobre sociopatas, grandes criminosos, por que séries vendem tão bem? A série não tem necessariamente a função de informar ninguém. Por que a série vende tão bem? Então há uma certa atração, e aí nós vemos essa afirmação, inclusive uma afirmação dos especialistas que estudam os psicopatas, que afirmam que há um certo nível de atração das pessoas pela sociopatia. Então eles gostam, os inteligentes, lembrando que são um deles, eles gostam também de fazer tudo com calma, e em casos de crimes eles
buscam prolongar o sofrimento da vítima o máximo possível, eles limpam a cena do crime, eles são altamente cuidadosos, eles forjam provas para desviar a atenção deles, eles são muito elaborados. Isso os sociopatas e psicopatas inteligentes. Já os de nível de inteligência baixa ou mediana, eles costumam ser impulsivos, descontrolados, fazem as coisas de maneira relaxada, desleixada e com pressa, se planejam mal, são mal vistos pela sociedade. Então os psicopatas, as pessoas com transtorno de personalidade dissocial, com inteligência alta, é aquela pessoa que frequenta a igreja todo domingo, que faz serviço social, que está sempre envolvido em questões da comunidade. Então é a pessoa que você menos vai suspeitar. Você vai suspeitar do teu bairro inteiro, menos daquela pessoa. Porque ela mantém relações sociais não porque ela goste, mas porque ela sabe que é útil para ela. Diferente de inteligência baixa, que é um sociopata que ele não vai manter relações sociais, então ele vai ser aquela pessoa vista como esquisita, é uma das primeiras pessoas das quais suspeitam. Tanto é que esse tipo de pessoa geralmente ele não costuma cometer muitos crimes sem ser pego, a não ser que a polícia do país seja muito incompetente, porque normalmente eles são pegos facilmente porque são desleixados, deixam provas pelo caminho, diferente dos de nível de inteligência alta, que são altamente cuidadosos. Bom, em casos de crimes, então, como já dito, eles acabam sendo apressados, acabam utilizando o que tem à mão para cometer um crime, eles acabam não se cuidando com questões de provas, acabam não prolongando muito também o sofrimento da vítima, porque são desastrados, então acabam matando logo, porque perdem o controle, ficam nervosos, diferente do sociopata inteligente, que quando comete um crime, ele não fica nervoso, ele não é afobado, ele é altamente controlado, então ele consegue prolongar o sofrimento da vítima, ele consegue limpar a área do crime. Lembrando sempre que isso estamos falando em casos de crimes, que podem ser cometidos por perversos, neuróticos ou psicóticos. Então todo mundo pode cometer crimes. Não significa que necessariamente porque o indivíduo tem transtorno de personalidade dissociativa, ele vai se tornar um criminoso. Não. Apesar de existir sim uma estatística que demonstra que grande parte dos criminosos são pessoas com algum nível de sociopatia, mas não é uma obrigação. Então também existem muitas pessoas com transtorno de personalidade antissocial que vivem uma vida dentro de tido como normalidade pela sociedade. Acabam sendo pessoas um pouco mais reclusas, que não têm uma interação social, ou ao menos não têm prazer na interação social, então evitam ficar na presença de muitas pessoas, evitam reuniões familiares, evitam coisas do gênero, mas não necessariamente cometem crimes. Então é sempre importante destacar isso. Não é adequado de forma alguma, de modo algum, preconceito. Então não é adequado assimilar que só porque o sujeito tem transtorno de personalidade dissocial, ele obrigatoriamente vai ser um criminoso ou vai cometer algum ato ilegal. Espero que isso tenha dado uma noção um pouco melhor do funcionamento do psiquismo de uma pessoa com o transtorno de personalidade antissocial. É um tipo de transtorno que tende a atrair muito a sociedade, como eu falei, até mesmo porque também é uma pessoa que ela não respeita as regras sociais. Então aquelas regras que muitas vezes nós gostaríamos de quebrar, mas não temos coragem de quebrar essas regras, o sociopata, ele quebra essas regras. Então talvez por isso que ele acabe sendo alguém que de certo modo atrai nossa atenção e acaba gerando aí grandes livros, grandes séries e vende muito. Então é um material, realmente creio que é um dos crimes que mais se vende material, são os crimes relacionados com sociopatia.
Espero que quem pediu o vídeo também tenha apreciado. A todos vocês, um grande abraço, meu carinho a todos vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, clique em gostei para nos ajudar a destacar os vídeos e até um próximo vídeo.